Bom, pessoal, vamos falar de AVC um pouco. Bom, basicamente o AVC, ele, etiologicamente falando, ele é subdividido em dois grandes grupos, né? Que é o AVC isquêmico e o AVC hemorrágico. O AVC isquêmico, ele tem uma porcentagem muito alta do número de pacientes que acometem, né, essa patologia. Cerca de 87% dos pacientes que têm AVC são AVC isquêmicos, né? E dentro dessa porcentagem eu tenho dois grandes conjuntos, né? É o conjunto das embolias e das tromboses, né? O que é um êmbolo? Um êmbolo é qualquer componente que transite pela corrente sanguínea que não seja dali, entendeu? Pode ser uma bolha de ar, uma placa de gordura, uma placa de ateroma, pode ser qualquer coisa. E vem a interromper a luz de um vaso e provocar uma isquemia, tá bom? E hemorrágico é uma porcentagem pequena, em torno de 13%. Eu tenho como principais AVC hemorrágico, sendo o AVC intraparenquimatoso e o subaracnoideio, tá bom? Bom, fisiopatologicamente falando, o que acontece quando o paciente tem AVC? Bom, o paciente teve uma isquemia, por exemplo. Vamos começar com a isquemia. O paciente teve uma isquemia, o que aconteceu? Interrompeu o fluxo sanguíneo de uma determinada área, né? De uma determinada região. Isso em se falando de um AVC isquêmico focal, né? Porque nós temos o AVC isquêmico global também. Mas vamos falar de AVC isquêmico focal por enquanto. Esse paciente, ele teve um interrompimento de um vaso sanguíneo, né? Uma luz de um vaso. Geralmente, cara, acontece demais. Artéria cerebral média. E acomete uma região muito grande do cérebro. Então, fisiopatologicamente, o que acontece? Bom, houve interrupção do vaso. Quando ocorre a interrupção do fluxo sanguíneo, a primeira coisa que acontece é a falta de chegada de nutrientes, né? O nome disso é diminuição de perfusão tecidual. Essa diminuição de perfusão tecidual faz com que chegue menos oxigênio nos tecidos. Quando a gente vai lá no ciclo de Krebs, lá nas cristas mitocondriais, nós entendemos que o oxigênio ele funciona como uma espécie de imã de elétrons, né? E ele puxa aquela quantidade grande lá na cadeia transportadora de elétrons, para que esses elétrons passem pela ATP sintase, uma enzima que forma a adenosina trifosfato, que é a moeda energética do nosso organismo, tá bom? Então, se não tem oxigênio, não tem ATP. Se não tem ATP, eu tenho a diminuição do principal transmissor de informações do sistema nervoso, bomba de sódio e potássio, sinapse, entendeu? Então eu tenho a diminuição do potencial de ação daquelas membranas. Eu não consigo despolarizar, ocorre uma desregularização. Isso está muito atrelado ao rebaixamento do nível de consciência desses pacientes, entendeu? Eu tenho outros processos pequenos, apetrechos ali, por exemplo, como a desregulação da excreção de neurotransmissores, como por exemplo o glutamato, que é um neurotransmissor excitatório. Tem também um grande aumento na concentração de cálcio naquela região. E o cálcio ele vai contribuir de forma imperativa para o aumento da formação das lesões neurais, entendeu? Lembrando que o que acontece? A lesão neural irreversível ela é conhecida como gliose. E aquela região adjacente, aquela lesão que passou de uma hipoxemia para uma anoxemia, é uma região ali chamada de zona de penumbra. Essa região ali ela ainda está no processo de formação de hipóxia, entendeu? É reversível e vai depender da minha agilidade em diagnosticar e tratar e encaminhar esse paciente, entendeu? Basicamente isso. Bom, vamos falar um pouco de AVC hemorrágico. Não, vamos falar de quadro clínico. Vamos falar do quadro clínico do AVC isquêmico e a gente pula depois para hemorrágico. Cara, o AVC isquêmico ele é muito abrupto. Assim, ele é característico daquele paciente que chega na ambulância, entendeu? Tem rebaixamento de nível de consciência. Eu vou identificar ali uma hemiparesia. Eu vou identificar ali a perda de força da parte contralateral à lesão, entendeu? Então, assim, como geralmente a isquemia está relacionada à artéria cerebral média, acomete uma gama de funcionalidades ali no córtex cerebral. Então é muita coisa que acontece, assim, desde problemas de visão a problemas relacionados à fonologia, a deglutição, a planejamento motor, execução de planejamento motor, refinamento motor. Assim, é muita coisa associada, cara, muita mesmo. Então, assim, qual que é a minha primeira ação? Minha primeira atitude ali é identificar se esse paciente não tem uma hipertensão intracraniana, entendeu? Se ele não tiver uma hipertensão intracraniana, ali eu vou fazer o exame de fundo de olho e aí eu vou seguir com a minha condução, beleza? Vamos falar um pouco de hemorragia, aí depois a gente pula pro diagnóstico e tratamento. Bom, a hemorragia, cara, ela é uma porcentagem pequena, mas é uma porcentagem, assim, que geralmente está relacionada a uma condução mais conservadora, digamos assim. Por quê? Bom, basicamente o Hobbes ele traz pra gente assim, nós temos as hemorragias relacionadas a
a hipertensão arterial crônica, né? Tem hemorragia lacunar, hemorragia em fenda, que são apetrechos, são detalhes. Tem hemorragia intracraniana. A estrelinha da hemorragia intracraniana é os aneurismas, chamados aneurismas de Charcot-Bouchat, né? Os microaneurismas. E na hemorragia subaracnoideia eu tenho principalmente a formação de aneurismas saculares, aneurismas de grandes vasos, entendeu? Esses aneurismas, eles podem também acontecer ali no polígono de Willis, e aí causam um estrago danado. A primeira coisa que a gente tem que fazer, cara, é não pedir TC com contraste. Por quê? Primeiramente, se eu pedir um TC com contraste para esse meu paciente, eu não vou identificar os limites da hemorragia, se tiver hemorragia. Segundo, se o meu paciente tiver isquemia, eu não vou identificar o sinal de artéria cerebral média, aquele sinalzinho lá que aparece devido ao aumento da turgência daquela região da artéria, entendeu? E aí eu consigo identificar. Então, vamos para o diagnóstico. Bom, vou lá, identifiquei, fiz exame de fundo de olho, meu paciente não tem hipertensão intracraniana. Vou fazer o quê? Cara, posso fazer uma punção. Se tivesse hipertensão intracraniana, eu ia foder com ele. Se eu fizesse uma punção lombar ali, eu ia herniar ali a base do tronco encefálico e ia acabar com a vida do meu paciente. Então, previna, faça exame de fundo de olho, é bem simples, não dá trabalho. Depois, a gente faz o quê? Vou pedir uma TC, sem contraste. Se meu paciente chegou a menos de 24 horas do início da sintomatologia, eu não vou identificar na TC hipodensidade. Então vai ser difícil saber se é isquêmico. Mas tem uma coisa que ajuda a gente, que é o sinal da artéria cerebral média. Entendeu? Por isso eu não posso pedir contraste. Então aí depois, no caso do hemorrágico, eu tenho um conjunto de identificações do diagnóstico. Porque o hemorrágico vai depender da região, cara. Assim, por exemplo, eu tenho recorrentes hemorragia epidural, né? Que acontece ali devido à ruptura da artéria meningea média, né? Ó, anatomia básica. Crânio, abaixo do crânio tem dura máter, né? Então, epidural, hemorragia entre o crânio e a dura. Simples. O que acontece? Aí tem que lembrar de anatomia, né? A dura máter, ela tem várias pregas de fixação dentro do crânio. Então essa hemorragia, ela fica contida numa região. Ela fica parecendo um limãozinho. E ela começa a pressionar o córtex cerebral. E isso é ruim. Porque tem uma grande chance de provocar desvio da linha média, entendeu? Do cérebro. A gente chama de hemorragia de limão, né? Porque ela é muito parecida com um limãozinho. É bem fácil de identificar na tomografia. Abaixo da dura, se ocorrer uma hemorragia, chama a hemorragia subdural. Muito simples também. A característica principal da hemorragia subdural é que ela não ultrapassa os limites dos hemisférios. Por quê? Porque eu tenho uma foice que faz a delimitação, uma foice de fibras que faz uma delimitação entre os dois hemisférios, que isola os dois hemisférios. Então, a hemorragia ela vai ficar parecendo uma bananinha, cara. Mas ela fica com o aspecto de uma banana. Entendeu? É bem fácil identificar na TC. Vai estar esbranquiçado. A hemorragia, o sangue geralmente brilha muito na tomografia. Então, a gente consegue ter uma identificação mais rápida. Depois, temos a hemorragia subaracnoideia. Qual que é a principal característica da hemorragia subaracnoideia? Cara, é a pior dor de cabeça da vida de qualquer pessoa. A pior. Dizem os boatos por aí. Então, na TC, o que eu vou identificar? Eu vou identificar uma região esbranquiçada que vai acompanhar os sulcos e os giros cerebrais. Por quê? Porque a meninge subaracnoide e a pia, ela vai estar em contato íntimo com o parênquima. Então ela vai acompanhar os sulcos e os giros. Então simples de identificar lá na TC. Beleza? Hemorragia intraparenquimatosa, aí vai depender da região, aí, cara, a gente tem que ter um olho bom, né? Pra identificar a região, identificar a sintomatologia e tal. Mas vai ser um borrão esbranquiçado ali no telencéfalo, no parênquima cerebral, basicamente. Tratamento. Bom, vamos falar de tratamento de isquemia. O importante na conduta do AVC é o quê? Que o tratamento para isquemia mata se for hemorrágico. E o tratamento hemorrágico mata se for isquemia. Então, a principal ideia é: tenha total certeza do diagnóstico do paciente. Entendeu? É isquemia? Então vamos chapar ele de anticoagulante. Vamos chapar ele de antiagregante plaquetário. Entendeu? Tô no fim do mundo, eu não tenho nada disso. Manda AS. Entendeu? AS. Aspirina, cara. Trombolítico. Ó, trombo. Ó, trombo. Tem entupir no meu vaso. Lise, quebra. Trombolítico. Quebra de trombo. Entendeu? O problema é que se o cara tiver uma hemorragia, eu vou terminar de lascar ele, né? E no contrário da hemorragia, o paciente tá com hemorragia, aí já é um pouco mais, assim, digamos assim, específico, porque geralmente o tratamento é mais conservador, mas pode precisar de neurocirurgia, né? Então, assim, dependendo da área, é complicado mexer. Então eu vou entupir esse cara de fator de coagulação. Vou entupir, cara.
entupir, eu vou dar condições para que o organismo forme fibrina e forme coágulo e tente diminuir o máximo essa hemorragia. Entendeu? Vou dar vitamina K. E aí, se nada resolver, cara, aí ele tem que ir pra neurocirurgia, velho. Aí ele vai ter que passar por um processo. Aí a questão é o seguinte: quanto mais rápido eu tomar minha conduta para isquemia ou para hemorragia, menor a morbidade, a formação de comorbidade nesses pacientes e menor a mortalidade deles, entendeu? Então ali, uma decisão rápida muda a vida de uma pessoa totalmente, de uma pessoa acamada para uma pessoa ativa, entendeu? Então é de super importância ter o raciocínio rápido, saber o diagnóstico, identificar o diagnóstico, iniciar o tratamento e posteriormente a isso fazermos o encaminhamento para o neuro, que aí o neuro vai tomar as condutas mais refinadas do processo, entendeu? Mas é basicamente isso, precisando a gente tá aí. Vou trazer outros assuntos aí pra gente revisar também. Valeu.